Sigam a luz. Consegue dizer quantos dedos tem aqui, senhora? Está vendo a luz? A luz está boa. Fala, galera do YouTube! E aí, os humanoides? Hoje estamos aqui em uma aula muito especial falando do maior acidente nuclear de todos os tempos, que foi o de Chernobyl. Então se liga aí, antes de mais nada, deixa aquele velho like pra gente continuar crescendo no canal, beleza? Não esquece de se inscrever, tá, gente? Ativa o sininho e vamos embora com uma nova aula, né? Júnior, solta a vinheta aí que a gente vai se trocar aqui. Daqui a pouco a gente volta. Agora sim, galera, devidamente uniformizado, né? Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre o acidente nuclear, o maior acidente nuclear da história, que foi a usina de Chernobyl. Não é isso, professor Diogo? Exatamente, gente. Para vocês terem uma noção do que foi o acidente nuclear de Chernobyl, ele comparado com a bomba de Hiroshima foi 400 vezes mais devastador. E pra gente, antes de a gente chegar na questão de Chernobyl de fato, a gente tem que saber o período que estava passando novamente. A gente tem que contextualizar o período político que estava passando no mundo, certo? A gente estava vivendo o período da Guerra Fria ainda, né? Para quem não assistiu também, vale ressaltar novamente, a primeira aula da gente foi falando sobre a Guerra Fria, né? A corrida armamentista e o homem indo à Lua. Mas voltando para o fato, aconteceu no ano de 1986, mais propriamente dito no dia 26 de abril, né? Aí teve um acidente, o maior acidente da história, que foi a catástrofe de Chernobyl. Exatamente. Naquele período, minha gente, vale lembrar que, como já mencionado pelo professor Jadson, a usina nuclear de Chernobyl pertencia à União Soviética, né? Mas hoje em dia, quando a União Soviética se dissolveu, em 1991, se fragmentou em vários países. Então, aquela região ali de Chernobyl, hoje em dia pertence ao país, né, da Ucrânia, certo? Certo. Então, a usina de Chernobyl, a Vladimir Ilyich Lenin, foi construída entre o período de 1970 a 77. Veja o período que foi. Foi um período longo, né, para que houvesse a capacidade enorme da usina, né? A usina tinha cerca de 4 reatores e esse quarto reator foi o que explodiu, ocasionando a catástrofe maior que já existiu no mundo em relação a termos nucleares. Exatamente. Agora, sem delongas, falando um pouquinho agora em si do acidente, certo? Que é o que chama mais atenção. Na verdade, gente, se vocês forem pesquisar, alguns livros falam que foi dia 25, outros dia 26, mas a risca mesmo foi no dia 26. Por que essa dúvida? Porque, na verdade, o horário do acidente foi exatamente 1h23 da manhã, né? 1h23 da matina. Então, a gente se pergunta, o que é que esses camaradas estavam fazendo lá, né, nesse horário? Na verdade, eles estavam fazendo uma rotineira manutenção, justamente na torre, né, no reator que acabou explodindo, né, o reator número 4. E essa manutenção eles também previam fazer um teste de segurança, não é isso, professor Jadson? Exatamente, né? Para ver a capacidade do reator em reagir na questão do desligamento automático da máquina, certo? Só que algo deu errado, né? Não foi esperado esse acidente. Exatamente. Na verdade, para fazer esse teste, eles já tinham notado que estavam com certo receio que com falta de energia poderia provocar algum problema, né? Então eles primeiro desligaram as 4 das 8 bombas d'água, né? Essas bombas d'água serviam para resfriar o reator para que não acontecesse algum desastre como aconteceu. Além de desligar essas bombas, eles também acabaram desligando o botão de desligamento automático, né? Que seria usado em caso de emergências como essas. No momento da explosão, o teto, que tinha mais ou menos 1.200 toneladas, veio abaixo, né? Então, explodindo com mais de 1 metro de altura, mais de 1 quilômetro de altura, na verdade, elementos radioativos como o estrôncio, o iodo e o césio-137, elementos extremamente poluentes e radioativos. Exatamente, né? Você imagina a potência que foi essa explosão de levantar, né, algo que protegia ali, né, aquela camada de mais de 1 tonelada, certo? E logicamente, quando ocorreu essa explosão, de imediato veio as primeiras vítimas, né? 2 operários, infelizmente, acabaram perdendo a vida com a explosão e de imediato outros 28 a 29 acabaram morrendo em decorrência, né? Eles provavelmente estavam próximos, trabalhando ali na usina, acabaram também falecendo. Além disso, gente, à medida que ocorreu a explosão,
aconteceu também o seguinte, a desinformação das pessoas que chegavam para socorrer era grande. Isso acabou favorecendo o aumento de vítimas, ou seja, repórter, jornalistas que chegaram lá, bombeiros, né? Até as pessoas que estavam sendo socorridas no hospital acabaram também, né? Os enfermeiros, médicos, acabaram também sendo infectados, né? Pela radiação. A falta de informação que não foi passada para a população fez com que o número de habitantes infectados pela emissão dos gases radioativos fez com que o número viesse a crescer muito nos últimos anos, né? Em decorrência do contato, na verdade, com os elementos radioativos. Importante dizer também, galera, que o governo soviético não divulgou o fato da usina de Vladimir Ilyich Lenin, né? O presidente, até então o presidente Mikhail Gorbachev, abafou o caso, né? Porque se viesse à tona, a União Soviética perderia ali a questão da Guerra Fria. Vai lembrar que, na verdade, a União Soviética já estava levando de goleada do capitalismo, né? No caso dos Estados Unidos, porque eles foram atingidos por uma crise financeira na década de 70, vinha se arrastando, né, até 80, então ali se ele divulgasse um escândalo, né, um acidente dessa proporção, com certeza eles estariam ali perdendo a Guerra Fria, que mais tarde eles acabaram perdendo, né, em 89. Assim que explodiu a usina, né, a usina de Vladimir, cidades próximas foram afetadas, né, e não sabia da grandiosidade do evento que estava acontecendo logo ali próximo, né. O vilarejo de Chernobyl, que naquele momento habitava cerca de 14 mil habitantes, e a cidade de Pripyat, certo? Onde habitavam também as pessoas que trabalhavam na própria usina. Cerca de 43 mil a 50 mil pessoas moravam em Pripyat, certo? 2 dias após o evento é que a cidade veio ser evacuada, e com a alegação que ia ser uma evacuação temporária. Não é isso, professor Diogo? Exatamente. Cerca de 36 horas, ali para 48, que eles começaram a ser evacuados, né? O governo soviético mandou exatamente uma frota, né, de 1.200 ônibus para resgatar aquelas pessoas dali. E essa evacuação simplesmente, já pensou alguém chegar lá na sua casa, dizer que era algo de emergência temporário e você não podia levar nada, só a sua roupa do corpo, ou seja, eles abandonaram mantimentos, abandonaram até animais de estimação, cara, ali, com a promessa de que um dia, em algum momento, eles poderiam voltar. Mas eles jamais estavam imaginando o que estava acontecendo naquele exato momento. Daí então vários animais morreram, não? Essa chamada zona de exclusão, até hoje essa zona, né, que é a cidade de Pripyat, é protegida, muito protegida pelo governo soviético. Atualmente a Rússia, né, domina aquela região, e por causa das emissões de materiais radioativos que ainda é muito alto e pode afetar as pessoas que ali se incluem, entram dentro daquela zona de exclusão. Esqueci agora os dados, né? Tá aí. Lembrar também que a radiação acabou não só sendo sentida nessas 2 cidades, mas também em outros países, né? Exemplo, a Bielorrússia, né, que fazia fronteira ali, né, próxima a Chernobyl, né, ao lado norte. A gente também pode falar da Polônia, outros países até como Suécia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, e até um pedaço da Ásia sofreu com a propagação dos materiais radioativos. E aí o que o governo soviético teve que tomar medidas drásticas, né, para tentar conter essa radiação que já estava espalhando para o resto do globo. Então a medida foi criar os chamados liqueadores, né, professor Jadson? Liqueadores, exatamente, os chamados heróis silenciosos da destruição de Chernobyl. Então eles foram um trabalho minucioso, certo? Que requer um certo grau de dificuldade e também até a própria vida, né? Que eles vão estar em contato direto com o material radioativo. Exatamente. Na verdade, esses liqueadores, a princípio, o trabalho deles era bem simples. Eles simplesmente iam lá, limpavam ao redor das casas da cidade de Pripyat e também do vilarejo de Chernobyl, né, os materiais radioativos, da poeira radioativa causada pela explosão. E também se ele encontrasse algum animal silvestre, até mesmo aqueles domésticos, né, que foram deixados pelos antigos moradores, eles também tinham ordem de matar. Ou até mesmo de enterrar, né, alguns materiais radioativos que eles encontravam no meio do caminho. É de partir o coração a gente saber que os animais domésticos, a galera foi tudo morto, né, professor? Com certeza, só de pensar nisso, né, dá uma dor, velho. E o pensamento, talvez a gente tem que lembrar também, o trabalho mais difícil foi a questão da construção do teto do 4º reator, que foi onde explodiu, né? Um trabalho minucioso, um trabalho difícil, onde a galera tinha que trabalhar em torno de 45 segundos, não é isso, professor Diogo? Exatamente, gente. Primeiramente que os engenheiros soviéticos planejaram
construir um sarcófago, justamente para cobrir ali aquele quarto reator para a poeira, né, a radiação não continuar se espalhando. Mas para fazer isso, meus amigos, eles tiveram que limpar toda a poeira causada pela explosão. E aí foram contratados vários militares, vários voluntários soviéticos para limpar o teto. E também para a questão do patriotismo, né, da União Soviética, e lembrando que eles estavam em confronto com os Estados Unidos, então, por amor à pátria, no caso, eles se dedicaram à questão da emissão dos materiais radioativos para tentar eliminar e abafar a explosão, que no caso ali no quarto reator da usina de Vladimir Hitler. E segundo dados que foram divulgados nesses últimos anos, cerca de 4.000 a 90.000 pessoas foram mortos diretamente ou indiretamente pelas emissões dos gases radioativos, né? Então, muitas consequências foram vivenciadas pela população de Pripyat e da própria Rússia, né? Já que a Rússia é um dos maiores países do mundo, então até hoje sofre algumas consequências devido às emissões dos materiais radioativos. E para fechar essa questão dos liquiadores, gente, o trabalho deles não foram em vão. Para você fazer ideia, eles conseguiram conter cerca de 35% de todo o material radioativo que estava ali, né, próximo a Chernobyl. Então foi um trabalho, assim, realmente de herói. Era para glorificar de pé, irmão. Então, porque se houvesse outra explosão, seria a maior explosão depois de Hiroshima e Nagasaki. Veja como a usina de Chernobyl ia trazer mais consequências ainda para toda a Terra, né? A gente tem que bater palmas, né, com relação a esses heróis e também aos camaradas lá, os bombeiros, a gente esqueceu de citar aqui, que no momento que houve a explosão, eles jogaram areia e o bório, né, que servia para conter ali um pouco da radiação. Então imagina você sobrevoar naquela fumaça radioativa, né? Com certeza eles não saíram bem dessa. Mas também, né, falando da questão de como é que está hoje, né, o vilarejo de Chernobyl e a cidade de Pripyat, a gente também pode falar que depois de mais de 30 anos, né, a natureza acabou tomando conta, né? Encontramos vários animais silvestres lá morando e também a própria floresta tem uma coloração estranha, uma coloração avermelhada, até por conta do material radioativo que ainda está por lá. A cidade fantasma de Pripyat, hoje em dia, serve até de atração turística, né? O pessoal com uma curiosidade costuma visitar para conhecer o local, né? A saber a origem, a questão da usina, como é que funcionou a questão da explosão também, né? Um fato também, a gente vale lembrar a questão da política nesse momento catastrófico da União Soviética, o até então o presidente Mikhail Gorbachev se viu obrigado à questão do desarmamento nuclear. Então esse foi o primeiro passo, né, o passo mais drástico que ele deu para amenizar a questão da Guerra Fria. Se vocês gostaram da aula de hoje, dá aquele velho like, não se esqueça. A gente vai deixar aqui o nosso Instagram oficial do canal, siga lá nós, deixa a sugestão de aula, manda abraço, diz que tá ruim, se tá bom, participe, faça o canal crescer, que a gente depende muito de vocês, tá certo? E agradecer aí o primeiro vídeo, né, nos números de inscritos que nós tivemos e também de visualizações, tá? A gente gostaria de continuar com essa fortalecida de vocês, que é muito importante pra gente. Valeu, galera, até a próxima aula. Chega mais!